Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021, agora são 8 horas da manhã. É bom estarmos juntos, é bom colocarmos nossa vida diante de Deus, é bom saber que o Senhor cuida de nós e Ele é assim misericordioso, Ele é justo, Ele é fiel em seu agir e Ele sempre faz o ideal para as nossas vidas. Aliás, Ele fez este ideal através da morte de Cristo na cruz, através da ressurreição do Senhor. Por isso, nessa manhã, nós podemos ser gratos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, por tudo que Ele é. Bom dia, irmã Thelma, bom dia, irmã Cláudia, bom dia, irmã Marli, bom dia, irmã Paloma, e talvez outros que estejam por aí, chegando aí. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que Deus esteja cuidando, derramando a graça, o favor e a bênção que só pode vir dele. Hoje, Romanos capítulo 12, verso 19, nessa sequência que temos visto nesse texto, onde Paulo faz diversas exortações sobre condutas de forma ética dos crentes em Cristo Jesus. Romanos 12, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando olhamos para este texto, nós vemos que o Senhor, através de Paulo, ele traz algumas orientações às nossas vidas, e hoje uma delas é a questão do quê? De algo que aparece no texto, que talvez poderia ser destacado, que é a questão da vingança. Quando pensamos nisso, pensamos nós logo na questão do quê? De justiça e injustiça. Na realidade, o texto, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, é como nós reagimos diante das injustiças, como deve ser a nossa reação diante das injustiças as quais passamos, pelas quais sofremos. Agora eu estava vindo para cá, quando cheguei aqui em frente ao templo, estava estacionando o carro, ouvindo notícias no rádio, falando sobre algumas coisas que aconteceram recentemente no Brasil e sobre uma certa pessoa, um certo processo, e um comentarista disse o seguinte: olha, está claro que tudo que foi feito não tem como se desfazer. Está claro que houve isso, houve aquilo outro. Então, essa é simplesmente uma batalha que é uma batalha jurídica agora, dentro das questões jurídicas, dos trâmites jurídicos, tantas coisas mais. E às vezes nós ficamos inconformados com até mesmo os trâmites jurídicos que podem levar a exercer-se a injustiça. E eu quero dizer para você, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para esse texto, nós realmente entendemos algo que é muito importante para o nosso dia a dia, que salvos em Cristo descansam na perfeita justiça do Senhor. Por isso, em todos os instantes, em todos os momentos, nós devemos ser instrumentos da justiça. Haverá momentos, haverá horas que nós precisaremos viver essa justiça de uma forma ativa e de outra forma, outros momentos de forma passiva. E o que Paulo está dizendo aqui? Que devemos deixar nas mãos do Senhor. É interessante que quando olhamos para isso, o apóstolo está dizendo aqui: Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. A palavra vingança é uma palavra muito forte. A palavra, esse verbo vingar, ele quer dizer a defesa do direito de alguém, fazer justiça, no sentido de proteção, de defender, né? Ou punir uma pessoa por algo que tenha feito. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós queremos ser especialistas em punir aquilo que acontece de errado. É claro que nós precisamos olhar aquilo que o Senhor quer, aquilo que a palavra de Deus diz, e olhar realmente, e também não só olhar, mas nos rendermos aquilo que é correto diante de Deus. Vem à minha mente agora o profeta Abacuque,
que no início da sua profecia, do seu livro, né, está escrito lá, ele faz uma reclamação a Deus: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que eu veja a injustiça, o pecado, as coisas todas, essa anarquia que o pecado trouxe à vida, como as pessoas estão agindo, e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque então pergunta: olha, está uma bagunça, e o Senhor não faz nada? Aí Deus responde para ele: não se preocupe, Abacuque, eu estou levantando os caldeus, uma nação que virá sobre o povo e vai subjugar o povo e vai acabar com tudo isso. Aí Abacuque olha para Deus de novo e fala: mas Deus, como o Senhor, sendo um Deus santo, poderoso, tudo isso, como o Senhor vai castigar o justo através do ímpio? Então, o que acontecia? Abacuque, ao mesmo tempo que ele dizia para Deus: Deus, o Senhor precisa fazer justiça. A hora que Deus diz: pode deixar que a justiça eu vou fazer, ele recua. Por quê? Porque ele queria julgar qual seria a justiça correta de Deus. E às vezes, nós queremos nos vingar a nós mesmos, diante das circunstâncias que nos encontramos. Quando olhamos aqui, o apóstolo Paulo diz: não faça isso, mas dê lugar à ira de Deus. Algumas outras versões, elas não trazem o quê? A tradução "a ira de Deus". Elas trazem só assim: mas dai lugar à ira. Ou seja, dar lugar significa o quê? Conceda, ceda, abra espaço para aquilo que Deus quer fazer. Esse verbo aqui, o dar lugar à ira, né, é o mesmo verbo de concessão, o mesmo lá que diz lá em João 3,16, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Paulo está dizendo aqui o quê? Conceda, deixe que Deus cuide de toda essa questão. E ele afirma: porque está escrito, a vingança é minha, eu o quê? Trarei a retribuição. Eu devolverei, eu vou trazer a penalidade, não é? Nesse sentido, diz o Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor diz, por exemplo, o Senhor Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, a vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo, as coisas que lhes acontecerão se aproximam o quê? Rapidamente, faz parte do cântico de Moisés. O Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus 5,39, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também o quê? A outra. O Senhor Jesus está dizendo, se alguém, também em Lucas 6,29, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe também o quê? A túnica. Mas também a palavra de Deus diz que, lá em Hebreus 10, versículo 30, o Senhor diz assim, olha, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, quando olhamos para isso, eu quero pensar com você uma coisa muito séria. Não precisamos retribuir através da nossa carnalidade ou através do nosso senso de justiça aquilo que acontece à nossa vida. Deus cuida de todas as coisas. Por que eu devo ter esse princípio, esse entendimento? Você pode dizer, mas há tantas injustiças, nós temos que levantar as bandeiras de justiça. Devemos lutar. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, a profecia de Isaías, ele diz que se cumpre lá, tudo aquilo que ele faria por aqueles que necessitavam. Temos que fazer isso. Só que há uma questão que nós devemos olhar, que a graça de Deus que perdoa o pecado é a graça que realmente faz aquilo que não merecemos. A graça de Deus faz aquilo que nós não merecemos e ela nos dá aquilo que nós não merecemos, né, porque ela é um favor imerecido de Deus, mas ela tira de nós aquilo que a gente merecia, que é o castigo, a
aquilo que a gente merecia, ela tira de nós, e ela nos dá, nos concede aquilo que nós não merecemos, que é o perdão de Deus. Olhando para isso, olhando para esse princípio da cruz do Senhor, tudo o Senhor Jesus fez por mim, inclusive Ele pagou o preço, Ele foi a vítima que morreu sem pecado por mim, pecador. Então, quando eu olho para tudo isso, poxa, eu tenho que pensar, Deus é maravilhoso, eu devo ser um instrumento de justiça, porque a justiça dele é perfeita, eu sou um instrumento de justiça, então, como salvo em Jesus Cristo que eu sou, eu devo descansar na perfeita justiça do Senhor e deixar que o Senhor cuidará de todas as coisas, tirar do coração todo e qualquer sentimento que não seja para a glória e para a honra do Senhor. Mesmo porque as pessoas que convivem comigo estão olhando para mim e precisam enxergar na minha vida uma pessoa redimida por Jesus, uma pessoa que foi alcançada, justificada pela graça de Cristo, e realmente que haja frutos dessa justiça na minha vida para a glória do Senhor. Eu e você devemos ser instrumentos de justiça num tempo de tantas injustiças, deixando tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar nossa vida diante de Deus, porque precisamos muito do Senhor. E eu quero convidar você a dizermos isso a Deus agora. Senhor Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor nessa manhã que o Senhor nos concede, nesse novo dia, e louvamos e agradecemos o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, justo, o Senhor é soberano, o Senhor é correto, perfeito em tudo que faz. Obrigado por sua justiça, que foi exercida de forma perfeita através da morte de Cristo na cruz e através da ressurreição também dele, deixando o túmulo vazio. Obrigado, Pai, pela sua graça, pelo seu amor tão grande. Ó Pai, que nós olhemos para o mundo como um mundo carente da misericórdia do Senhor, tanto quanto nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Que olhemos para as pessoas que às vezes cometem injustiça, se ainda não são crentes em Jesus, como pessoas que carecem de entender a justiça. E aqueles que, porventura, cometam injustiça, mas se dizem salvos em Jesus, que estejamos dizendo para eles que estão errados e precisam se render à justiça do Senhor. Ó Pai, continua cuidando das nossas vidas. Sejamos instrumentos da justiça do Senhor. Que nada no nosso coração brote, cresça, que traga inconformidade, ó Pai, com a justiça do Senhor já feita por nós na cruz de Cristo. Continua cuidando, ó Pai, das nossas vidas, das nossas famílias. Cuida desse tempo, Pai, um tempo de tanto sofrimento, tanta dor. Ó Pai, quantas notícias de morte que nós temos tido, quantas notícias, ó Pai, de tristeza, de pessoas infectadas, doentes. Tanto é um tempo, Pai, tão triste, mas ao mesmo tempo, Pai, é um tempo que precisamos buscar ao Senhor mais, tempo que precisamos dobrar nossos joelhos diante do Senhor, render o coração diante do Senhor e clamarmos, ó Pai, por graça e misericórdia que precisamos. Ó Pai, em nome de Jesus, faz isso em nossa vida. Ó Pai, visita os hospitais, as UTIs, tantas pessoas entubadas, ó Pai, sara essas pessoas, ó Pai, limpa do organismo de cada uma toda a infecção, tira, ó Pai, tudo aquilo que não faz parte, ó Pai, aquilo que está trazendo destruição daquele organismo. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos, ó Pai, há uma lista de irmãos, de pastores, de amigos, de vidas que estão infectadas com esse Covid, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor haja com profundidade, com intervenção, faz, ó Pai, porque precisamos. Cuida, Pai, do nosso país, da vacinação. Ó Deus, que ela seja eficaz, ó Pai. Esteja cuidando da renda, do sustento, tantas famílias que estão com necessidade, ó Pai, por falta de emprego, tanta crise que está acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia. Usa-nos, ó Pai, para suprir necessidades, ó Pai, das pessoas. Ó Pai, faz isso para a sua glória. Continua cuidando, guardando o nosso coração. Ó Pai, continua consolando os corações que estão tristes por causa do luto. Ó Deus, eu clamo, Pai, que o Senhor continue realmente restabelecendo outros que estão enfermos.
outros que passam por tratamentos, outros que não o Covid, ó Pai. Restaura a saúde do irmão Hélio, ó Pai. Restaura o irmão Benedito, que foi operado ontem, que o Senhor continue cuidando dele, e outros, ó Pai, outros que precisam do Senhor, precisam da cura de câncer, tantas outras coisas, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos porque só o Senhor pode nos responder. Abençoa nossas igrejas, missionários, os pastores. Ó Deus, nós precisamos tanto de um avivamento espiritual. Nós necessitamos nos rendermos cada vez mais ao Senhor. E esse tempo, Pai, nos mostra o quanto precisamos do Senhor e o quanto as pessoas precisam ser salvas em Jesus. Porque Deus, se um crente morre, Pai, de Covid, qualquer que seja a coisa, ele vai para o céu. Mas, Pai, se alguém que não tem Jesus morre, ele vai para o inferno. Por isso, ó Pai, misericórdia, misericórdia. Nos usa, ó Pai, para testemunharmos, ó Pai. Nos usa, Pai. Abençoa a nossa igreja, aqui no Guanabara, em Campinas. Abençoa os nossos vizinhos aqui. Cuide de cada família, toca nos corações. Ó Deus, cuida, Pai, pois precisamos muito do Senhor. Recebe a gratidão de corações que têm algo a agradecer no final desse mês, no último dia desse mês, de março agora, que o Senhor esteja cuidando de todos nós. Dependemos do Senhor. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, então, irmã Rosângela. Bom dia, irmã Edilene. Bom dia, irmão Euclides. Bom dia, irmã Paloma, irmã Marli, irmã Cláudia, irmã Thelma e outros que talvez estejam por aí. Se você está acompanhando, bom dia. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com outros para que outros também tenham a mensagem de Deus nos seus corações. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.